2 suquina de laranjas hoje e frango. Então a torcida do Cruzeiro, que estava tão carente por causa de uma diretoria fajuta, safada, o torcedor do Cruzeiro agora está aliviado. Porque o novo dono do clube é cruzeirense, o novo dono do clube está disposto a fazer do Cruzeiro uma potência de novo para brigar por título. Assim, a classificação é completamente indiscutível. Era lógica porque hoje o Cruzeiro joga mais, mas... Fala, galera! O Cruzeiro deu o que falar e a mídia reagiu com tudo à classificação contra o Atlético Mineiro nas quartas de final da Copa do Brasil. E não podemos deixar de destacar o show de Caio Jorge, que fez a diferença em campo e garantiu essa vitória histórica. O Cruzeiro arregaça o Clube Atlético Mineiro, o seu rival na Copa do Brasil no agregado. E Caio Jorge, cara, impressionante. Lesionado, teve uma lesão depois daquele jogo entre Brasil e Chile no Maracanã, na seleção brasileira. Onde se falava que ele não poderia ser relacionado, ficaria no banco. Houve ali um trabalho intensivo de 12 horas por dia para que ele pudesse ficar apto para o jogo. Começou jogando e com menos de 10 minutos já teve o K feito no Mineirão. Mais um gol do camisa 19 no campeonato. Tivemos Lianco chutando a bola na direção da torcida do Cruzeiro. O próprio Caio Jorge foi lá tirar a satisfação com o jogador. Hulk e Fabrício Bruno, né, cara, se estranharam. E o Galo pouco pôde produzir, né, cara, na estreia de Sampaoli como técnico do Atlético Mineiro na sua volta. No segundo tempo, o Caio Jorge desvia mais um cruzamento fechado e marca mais um gol na temporada. É impressionante. Pra quem falava que tava faltando ele nos clássicos, 3 gols em 2 jogos, 2-0, 2-0, 4-0 no agregado. E 20 gols na temporada em 32 jogos para ele. No fim das contas, classificação assegurada do Cruzeiro na semifinal vai encarar o Corinthians. Ao Galo, resta o Campeonato Brasileiro no meio da tabela e a Sul-Americana. Mas é um 2-0 muito bom para o Cruzeiro, que confirma o seu bom momento, confirma a sua vaga na semifinal da Copa do Brasil e ainda em um dia que deveria ser de muita alegria para o Atlético Mineiro, porque era o dia da estreia do Jorge Sampaoli. Jorge Sampaoli já começa com a cabeça quente, vai dormir pensando no que é que ele pode melhorar nesse Galo. Ô Zupa, já começa com aquela pergunta. Qual é a pergunta? O resultado de hoje, o resultado do confronto, mostra o abismo mesmo que hoje existe entre Cruzeiro e Galo? Boa noite, Marcela. Boa noite, André. Boa noite a todos. Mostra, mas não um abismo no papel. No papel os times são mais próximos, mas mostra o abismo do trabalho que é feito hoje, né? E claro que o Sampaoli não tem culpa nenhuma. Inclusive, o Sampaoli chegou ao Atlético para este jogo porque existe um abismo muito grande de qualidade de trabalho entre as duas equipes, entre o que o Cruzeiro faz desde que o Jardim chegou e aquilo que o Atlético fazia na gestão anterior do Cuca, que acabou deixando o clube após a derrota no jogo de ida. De fato, hoje existe um desequilíbrio grande de tipo de qualidade de trabalho entre as duas equipes. Não por acaso o Cruzeiro é um dos melhores times do país. Sim. Prova isso no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. E o Galo é um time que a gente olha para o papel, vê potencial, não é um timaço, é um bom time, vê potencial, mas não consegue ver as coisas acontecerem. Existia uma expectativa do Sampaoli chegar e conseguir dar um choque rápido nesse elenco e algum tipo de mudança de postura para o jogo de hoje. De fato, ele fez algumas mudanças, jogou com 3 zagueiros a maior parte do tempo, com o Fausto Vera trabalhando como um zagueiro junto com o Lianco e com o Alonso, com o Coelho de ala pela direita e o Arana ala pela esquerda, só o Hulk mais à frente. Mas a verdade, assim, em muitos duelos a gente fica tentando passear por aqui, por ali, mas tem hora que nada é melhor do que uma frase assim: o Cruzeiro passeou. O Cruzeiro passeou nos 2 jogos. Foi um confronto desigual. Só o Cruzeiro jogou assim. O primeiro tempo do Galo no jogo de ida não foi ruim. Foi o primeiro tempo até equilibrado. Mas, assim, os 180 minutos foi um amasso do Cruzeiro para cima do Galo. Em nenhum momento o Atlético teve chance de classificação. Os gols no começo, especialmente o primeiro gol do Caio Jorge, o Cruzeiro é um time de pouca posse. Isso é no Campeonato Brasileiro, isso é na Copa do Brasil. Hoje ficou o jogo inteiro com menos de 30 de posse de bola. É um time de pouca posse. Esse time já tinha vantagem. Ele aumenta essa vantagem com 5 minutos de jogo, o jogo fica do jeitinho que o Cruzeiro gosta. Ficou perfeito pro Cruzeiro contra um time com um técnico que acabou de chegar. Então, e que sai para atacar, porque precisava também. E a gente viu vários Sampaoli, contra-ataques do Cruzeiro depois do 1-0, com chance no primeiro tempo de ampliar o placar. O Cruzeiro acabou não aproveitando. Nem foi um
jogo de tantas finalizações durante a maior parte do tempo. Reta final que teve um pouco mais. Então é uma classificação onde um time jogou e o outro time tentou. O Cruzeiro passeou contra o Galo na Copa do Brasil. E a posse de bola do Atlético Mineiro, já no finalzinho da partida, vai estar 74% a 26%. Mas o Cruzeiro tinha 6 chutes a gol e o Atlético 3. A eficiência do Cruzeiro realmente é muito maior do que a eficiência do Galo. Qual o tamanho hoje da diferença do Cruzeiro para o Galo, André? É difícil colocar em números, né? Mas em termos do que os dois times podem mostrar hoje, eu concordo com o Gustavo, plenamente com o que ele falou. Praticamente só o Cruzeiro jogou, somando aí os tempos todos das duas partidas. A vantagem estabelecida no primeiro jogo vai condicionando, né, o decorrer da partida de ida. Hoje o gol cedo faz a mesma coisa. Em termos de dinâmica, o Cruzeiro ficou muito confortável, tanto em um jogo quanto no outro. Hoje eu acho que a partir do primeiro gol, fora aquele momento de descontrole que eu acabei de comentar, o Cruzeiro levou o jogo bem, depois, em especial no segundo tempo. Foi um jogo duro, ríspido, com muita reclamação, a parte disciplinar difícil para o árbitro. Mas eu acho que se você pegar essas duas partidas, elas revelam com fidelidade a distância técnica e principalmente a distância competitiva entre o Cruzeiro e o Atlético. Eu acho que o placar mesmo entre, se der para, né, se fosse possível, estabelecer um placar para mostrar qual é a diferença no momento início do trabalho do Sampaoli. O Atlético até agora, nesse ano, ele faz uma campanha, no geral, inferior ao que a gente sabe que esse grupo de jogadores pode apresentar. Então, o período com o Cuca não foi bom, o período com o Sampaoli começou hoje, na prática, e tem alguma coisa para acontecer até o final do ano. Vamos ver como o atleticano vai ver o seu time lá no mês de dezembro. Mas hoje, do ponto de vista competitivo, a diferença entre eles é essa mesmo. É uma vitória por 2-0, clássica, sem sofrimento, apenas com a rivalidade, um pouco de temperatura exagerada por causa disso, mas competitivamente falando, o Cruzeiro não dá chances mesmo. É um atacante muito oportunista, que vive uma temporada de fato sublime no Cruzeiro. Não por acaso ele foi convocado para a seleção brasileira. E eu acho muito interessante essa retomada de carreira do Caio, porque ele surge muito novo no Santos, fazendo gols importantes naquela campanha que o Santos quase foi campeão da Libertadores, perdendo para o Palmeiras no Maracanã, em tempos pandêmicos. Ele vai para a Itália e na Itália ele não consegue jogar. Não consegue jogar porque a adaptação foi mais lenta e porque ele teve lesão de joelho que o atrapalhou. Ele ficou um tempão parado, não conseguiu jogar na Juventus, foi emprestado, voltou. Então, assim, ele estava num movimento de dúvida sobre a própria carreira. E ele veio aqui gravar o Bola da Vez com a gente antes do Mundial de Clubes e ele falava que em dado momento da recuperação dele, ele tinha dúvida se ele ia conseguir voltar a jogar. E aí o Cruzeiro acredita nele, contrata, assim, a gente está vendo janela, né, recém-fechada, valores exorbitantes. O Cruzeiro pagou 4 milhões e tantos de euros, mais gatilhos, sim, se os gatilhos todos forem, dá 6 milhões de euros. Sabe, a gente está vendo jogador a 15, 20, Isso 25. precisa ser lembrado sempre. Um negócio muito bom, Sempre. né? Feito pelo Alexandre Matos na época do Cruzeiro. 23 anos. Pois é, de 23 anos, sem falar em potencial de revenda, mas a entrega técnica, né? Então ele voltar, teoricamente dar esse passo atrás do sonho europeu, voltar para o Brasil tão jovem e ter essa temporada sim, espetacular. E a bola, de fato, além dos jogos em que ele joga muito bem, constrói lindos gols, que ele fez vários, tá naquela fase que a bola procura, bate e entra, é a coisa do atacante mesmo. Tem isso, André. Tem dias que você não acredita em você mesmo, mas você tem pessoas que acreditam em você. E isso basta. E foi o que aconteceu com o Caio Jorge. E essa coisa de, não sei se eu vou conseguir voltar a jogar, é muito do momento da lesão. No momento da lesão, tudo começa a passar um monte de besteira e já ouvimos vários jogadores falando sobre isso. Mas eu sei que ele acreditava no futebol dele. Ninguém desaprende a jogar futebol e já víamos o talento dele no Santos. Ele passou por um momento de muita dúvida, né? Deve ser muito difícil. E acho que quanto mais jovem você é quando isso acontece, e infelizmente na carreira de quase todos os jogadores de futebol é necessário lidar com problemas de lesão, às vezes mais graves, e a dúvida que isso representa em relação a vou conseguir voltar do jeito que eu jogava, vou me recuperar, as pessoas vão duvidar de mim. Então, é absolutamente compreensível que isso passe pela cabeça de alguém que está enfrentando uma interrupção da carreira, ainda mais por um tempo maior, né, do que
do que seria o normal de lesões leves e não conseguir enxergar um futuro feliz. Mas, né, no momento em que o Caio Jorge tem um desempenho tão absurdo, é convocado com todos os méritos para a seleção brasileira por um treinador que está observando muita gente e dá a ele uma oportunidade que tem tudo a ver com o calendário que ele está tendo com a camisa do Cruzeiro. Eu acho que se ele lembrar de todas as dúvidas que ele teve aí no passado, ele vai perceber que tudo bem, é normal, mas a vida hoje é muito melhor do que ele jamais imaginou. E talvez, né, com isso, evidentemente, eu não quero que ninguém pense que eu estou torcendo para ele sair do Cruzeiro, para ele sair do Brasil, mas pela idade dele, é muito possível que ele tenha uma segunda oportunidade, né? Porque jogando a bola que ele está jogando, fazendo gols de todas as maneiras, porque esse jogador, ele é muito bom quando o Cruzeiro, a sua característica atual, explora a velocidade no contra-ataque, ele tem um controle de bola em alta velocidade que não é todo mundo que tem, ele finaliza muito bem de perto do gol, de longe do gol, ele tem um senso de posicionamento que é próprio dos grandes atacantes e, né, não sei se isso vai durar por toda a carreira dele, se durar não dá para dizer até onde ele pode chegar, a bola bate nele e entra em jogos decisivos. Então, assim, o pacote do Caio Jorge está completo nesse momento. E ele era dúvida, né? Porque ele foi cortado da seleção com uma lesão muscular, poderia não jogar. Assim, a gente tem hoje eu digo em 2025, 2 grandes jogadores na temporada. Temos os 2 melhores jogadores da temporada no Brasil, destacados, e depois, como se fosse aquele programa da concorrência que tem os cavalinhos, tem 2 cavalinhos lá na frente e depois tem o resto. Ele e o Arrascaeta, depois vem os mortais da temporada. Ele e o Arrasca são disparado e inquestionavelmente os 2 melhores jogadores da temporada. A ponto... Tendo que escolher um. É que o Arrascaeta é mais completo, mas eu escolho a temporada do Caio Jorge, ela é muito especial, muito especial. Você também escolheria a temporada do Caio Jorge? Aí é complicado pelo seguinte, tem um jogador que já está, infelizmente, mais próximo do final da sua carreira em alto nível e tem um cara que está no começo da trilha, né? Então, se eu fosse escolher hoje um jogador para disputar uma final amanhã, eu escolheria o De Arrascaeta. Se eu fosse escolher hoje um jogador para montar o meu time para uma temporada ou 2, eu escolheria o Caio Jorge. E uma diferença, o Arrascaeta, ele ajuda o Flamengo a estar dentro do que se esperava do Flamengo. O Caio ajuda o Cruzeiro a melhorar a expectativa sobre o Cruzeiro. Sim. Mas, de fato, são 2 jogadores tão diferentes, né? Inclusive, seria uma dupla espetacular. O Arrascaeta que já foi do Cruzeiro. Mas o que eu queria destacar é que a temporada do Caio era tão boa como é a do Matheus Pereira, em menor escala, mas muito boa, que não tem mais discussão sobre mas o Gabigol tá lá e ele é uma reserva, e não é porque o Caio é melhor do que o Gabigol, porque não é essa a discussão, é sobre o momento de cada um. O Gabigol vem de 2 anos ruins, no mínimo 2 anos ruins, e o Caio pegou um foguete essa temporada a ponto de não se discutir mais sobre a titularidade do Gabigol. Sobre discussão hoje, quem é melhor? É o Caio Jorge, então ele fica, é uma questão de momento, e é isso. É o momento dele. Eu vou ser clubista agora. O Caio Jorge, ele começou no Náutico, quando ele tinha 6 anos de idade. Então foi ali que ele aprendeu. Foi lá que ele aprendeu. Vocês estavam pensando que era onde? Ele é pernambucano, né? Vocês estavam pensando que era no Santos, não. da Vila. Menino da Vila, água da Vila. Foi no futsal do Náutico. Aí, e ele fez mais de 100 gols. Quando ele tinha 6 anos de idade, ele começou Inspirado em Cook. É isso. Tem que ser sincero. Foi um atropelo do Cruzeiro no Atlético Mineiro. O Cruzeiro atropelou no Mineirão, venceu na casa do rival e, na boa, eu tô no Mineirão, eu vi a festa. O que a torcida do Cruzeiro fez hoje no Mineirão, na boa, foi sacanagem. Os caras cantaram o jogo inteiro. Foi uma festa absurda antes do jogo, com mosaico, com imagens subindo. Então a torcida do Cruzeiro, que estava tão carente por causa de uma diretoria fajuta, safada, que colocou o Cruzeiro num buraco, que colocou o Cruzeiro em páginas policiais, o torcedor do Cruzeiro agora está aliviado, porque o novo dono do clube é cruzeirense, o novo dono do clube está disposto a fazer do Cruzeiro uma potência de novo para brigar por título, e 2 vitórias assim, atropelando o maior rival, é um baita começo para um possível divisor de águas, para uma possível volta por cima. Foi um atropelo do Cruzeiro aqui no Mineirão.
bola vai passando, ele entra nela e desvia. Cara, é uma fase sensacional na carreira dele. Tomara que ele fique assim. Sim. Um tempão, cara. Como, Tomara né, que ele... Funciona feijão com arroz. O Cruzeiro não tem invenção nenhuma. Vamos fazer aqui as duas linhas de 4, deixa o Matheus Pereira, que é o meia, por trás do centroavante, que é o Caio Jorge. O Christian fecha bem do lado direito, pode pisar na área de vez em quando, mas ajuda muito sem a bola também. O Wanderson é um pouco mais agudo do outro lado. A defesa está bem postada, os dois volantes funcionam tanto com a bola como sem a bola. Não são dois pontas ultra habilidosos, mas que são rápidos, recompõem. Mas que jogam coletivamente. E tudo isso funciona para que a bola chegue no último homem, que é o Caio Jorge, e que ele faça o gol. E sem a bola todo mundo ajuda, sabe? Aí você vê o Sampaoli, ele chega e ele faz uma revolução, porque ele traz de volta para o time o Fausto Vera, o coloca ali entre os como zagueiros, um líbero, né? Entre os zagueiros. Arana ele e deixa os corredores. Um dos pontos fortes do Cruzeiro é que ele tem os dois homens de cada lado. Tem o lateral e o meio aberto. Então é muito difícil você criar contra o lado da defesa do Cruzeiro. E aí ele bota dos lados só um jogador. É o Coelho pela direita, o Arana pela esquerda, os caras têm que funcionar no ataque e na defesa. Ele enche o meio de campo. Ele tentou ali tinha o Scarpa, o Igor. Então, é um quadrado no meio. Com os dois volantes você tinha um quadrado. Menino, Alexander, Scarpa e Igor Gomes. É um quadrado no meio. Ele queria ganhar o meio de campo. Mas sabe que eu sinto falta no Galo? Só que ele não conseguiu fazer isso funcionar. Teve a bola, mas cadê a chegada na frente? Se a gente chegar aqui na mesa, nós vamos desenhar o Atlético Mineiro. Um campinho que a gente faz. Onde é que você coloca o Hulk? Lá acima, né? E aí depois reforça, claro que aí o peso é muito menor, mas também o gol no começo do segundo tempo que acaba com qualquer esperança. Então eu acho que também o roteiro e o gol ter saído aos 5 minutos do primeiro tempo... Que ele volta pro segundo tempo, ele saca o menino e põe o Rony. Você fala, opa, vai abrir geral. Vai com tudo, aí sai o gol. Que faz o gol, né? Mas sai o gol, mas sai o gol do Cruzeiro. Assim, a classificação é completamente indiscutível. Era lógica porque hoje o Cruzeiro joga mais, mas pra mim não era uma lógica tão clara e tão óbvia. O Atlético passou pelo Flamengo. Então, e esse é o meu ponto. Que joga mais do que o Atlético no brasileiro tá na frente do Cruzeiro. Na verdade, o Atlético, assim, se você for ver por peças de jogadores com capacidade de decisão, caras que podem... Cara, o Atlético, outro dia a gente viu o Atlético jogar com um time reserva aqui, ou quase reserva no Morumbi contra o São Paulo. E você olhava para aquela escalação e falava, pô, mas pera lá, isso aqui... isso. Então, eu acho que assim, o Atlético não é à toa, né? A gente viu o Jardim falando... porque todo mundo falava no começo da temporada que o Atlético ia brigar por títulos, ia disputar títulos, e não era à toa que as pessoas... Não tô falando que é o elenco perfeito, que é o elenco dos sonhos, que não tem as suas carências... Mas, de fato, cara, é um elenco com vários bons jogadores. E aqui no Brasil a gente tem aquela máxima também de olhar para a classificação e definir qual é a força do elenco baseado no que o time está fazendo. Como se fosse só uma soma. Funciona, exato. Só um grupo é uma soma dos talentos é bem maior e é por isso que eu digo que o trabalho vinha sendo decepcionante. E... para quem acompanha a temporada inteira, a classificação contra o Flamengo foi um soluço ali no meio de várias atuações ruins, né? Então, acho que fica... Quem tem que dar explicações é o Flamengo. Sobre os semifinalistas, o Cruzeiro é o melhor... Assim, a gente sabe que numa Copa do Brasil, ser o melhor time muitas vezes não quer dizer grande coisa. Mas dos 4 é o melhor time que a gente tem na semifinal? Eu acho que é. Hoje acho que é o melhor time. É claro que a gente está falando de semifinais que vão ser jogadas lá para frente. Claro. Mas se a gente tivesse o Botafogo nas semifinais, e não temos o Botafogo nas semifinais, podia até ficar aquela pulga atrás da orelha de dizer, pera lá, esse Botafogo, com esses jogadores, com esse banco que a gente citou hoje, se ele evolui, ele pode chegar em dezembro até melhor do que o Cruzeiro. Mas eu acho que está tudo muito parelho. O Corinthians titular é um Corinthians forte. Sim. Não é aquilo que as pessoas falam, time tem que ficar ligado no brasileiro para não cair. O Corinthians titular é um Corinthians forte. Perdeu o Carrilho, é verdade, e esse não deve voltar, mas ainda... E agora achou, o Guinegão achou um outro jogador que não faz a mesma função, mas que pode até ser titular com os outros que faziam parte do ataque. Então eu vejo o Cruzeiro hoje como um time que joga mais bola
dentre os 4 semifinalistas. E aí, pessoal, o que acharam dessa classificação épica do Cruzeiro? Caio Jorge arrebentou e fez a torcida explodir de alegria. Agora é só aguardar os próximos passos dessa caminhada rumo à final. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo. Até a próxima, galera!